Meu servo Caleb pensa de forma diferente e me segue de forma íntegra. Livro de Números, capítulo 14, versículo 29. O ser servo, ele requer uma mudança na nossa mente e uma alteração da nossa postura. Deus, ele está sempre mais interessado em por que eu e você fazemos algo do que no que estamos fazendo. Porque atitudes demonstram mais do que realizações. Por exemplo, o rei Amazias perdeu a graça de Deus porque fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Então, os servos verdadeiros devem servir a Deus com uma mentalidade que engloba algumas atitudes. Uma delas é que os servos, eles pensam mais no próximo do que em si mesmo. Eles se concentram nas pessoas próximas e não em si, porque isso é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Ou seja, uma abnegação. Paulo disse: esqueçam de si o suficiente para ajudarem o próximo. Até porque é isso que significa perder a vida. E Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo. Outro ponto é os servos, eles pensam como administradores de algo e não como dono. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. Se você parar para pensar, José, ele foi esse tipo de servo quando fora prisioneiro no Egito. Potifar confiou a sua casa a José. Depois o carcereiro confiou a prisão a José. E por último o faraó confiou a José todo o Egito. Então o serviço e a administração elas andam juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. Outro ponto importante é que os servos eles não pensam no seu trabalho. Na verdade, eles pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Ou seja, não fazem comparações, não criticam, não competem uns com os outros e por aí vai. Porque eles estão muito ocupados realizando o trabalho de Deus. Ou melhor, o trabalho que Deus nos deu, que Deus lhes deu. A competição entre servos de Deus é uma coisa meio absurda por incontáveis razões. Primeiro é que estamos no mesmo nível, nosso objetivo é o mesmo. É fazer que a pessoa de Deus apareça de forma positiva para todos e não para enaltecer a nós mesmos. Uma outra característica é que a função do servo é avaliar, não é avaliar se os outros servos são os outros servos do mestre. Ou seja, a Bíblia diz: quem é você para criticar o escravo de alguém? O Senhor determinará se o seu escravo foi bem sucedido ou não. Não é nossa função nos defendermos da crítica ou criticar alguém ou ficar avaliando o trabalho de outro irmão. Deixe que o Mestre faça isso, deixe que Jesus faça isso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou a oposição. Outro ponto é que se você serve como Jesus, naturalmente você vai ser sacrificado, porque nem Deus agradou todo mundo. Ou seja, o mundo, até mesmo uma parte da igreja, ela não vai compreender as coisas de Deus. E então, naturalmente, vai ser criticado. E um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus Cristo foi criticado pelos discípulos. Maria, ela pegou a coisa mais valiosa que possuía e derramou sobre os pés de Jesus. E muitos viram, na verdade, um dos discípulos viu que esse ato como desperdício, mas Jesus chamou de algo significativo. Outro ponto, servos normalmente eles baseiam a sua identidade em Cristo. Por se lembrarem de que são amados e aceitos pela graça, eles não têm que provar um valor. Eles aceitam de bom grado o trabalho que Deus deu, que pessoas inseguras muitas vezes considerariam algo abaixo delas. Uma pessoa com um ego muito inflado. Então, se você quer ser servo, você deve se depositar toda a sua identidade em Cristo, porque somente pessoas seguras de si podem servir. Pessoas inseguras estão normalmente sempre preocupadas com a própria aparência perante aos outros. Elas temem a exposição de suas próprias fraquezas. Então, quanto mais inseguro você for, mais irá parecer que as pessoas o sirvam. Mais irá querer que as pessoas o sirvam.
e mais necessitará da aprovação delas. Outra coisa, o servo ele não precisa cobrir as paredes com placas de prêmios para confirmar o seu valor, porque eles não insistem em trabalhos para ganhar títulos e não se envolvem em mantos de superioridade. Porque um verdadeiro servo ele vai considerar irrelevante esse simbolismo de status e vai confiar na medição do valor de Deus atribuído a nós. O servo também ele vai considerar o ministério como uma oportunidade e não como uma obrigação. Um servo ele gosta de ajudar as pessoas, ele gosta de suprir a necessidade de ministrar, ou seja, servem ao Senhor com alegria. E por que eles servem com alegria? Porque eles amam ao Senhor, eles reconhecem a sua maravilhosa graça e sabem que servir é o melhor uso que eles podem dar para a sua vida nessa terra.